Opa! Nesse vídeo, para completar o conhecimento da gente sobre as funções trigonométricas, né, eu vou falar sobre duas funções adicionais às quais eu já falei, né? Repare que nós já vimos algumas funções trigonométricas já vimos o seno, né? Função cosseno, função tangente, que é cosseno sobre o seno, a função cotangente, que é o inverso da tangente, que é o cosseno dividido pelo seno, e agora vem essas duas novas aqui, né? Essas duas novas, que se chamam secante e cossecante, certo? Então, a secante de um ângulo x é nada mais nada menos do que o inverso do cosseno desse ângulo. Então, por exemplo, o cosseno de 60 graus quanto é mesmo? Só o cosseno é meio, né? Meio. Então o inverso de meio é 2. Então a cotangente a secante de 30 graus a 60 graus, né? A secante de 60 graus é o inverso do cosseno de 60 graus, que é 2. E a mesma coisa com o seno, que é com a cossecante, né? Por exemplo, a cossecante de 30 graus agora é o inverso do seno. O seno de 30 graus é meio. O inverso de meio, 2. Muito bem. Dadas essas definições da secante e da cossecante, vamos ver como é que a gente interpreta ela no ciclo trigonométrico. Tá certo? Bom, como a gente já viu, já deu adiantado aqui no desenho, né? A gente sabe que no ciclo trigonométrico você tem aqui, né? Esse comprimento aqui é o cosseno de x, né? Esse aqui, você se lembra que é a tangente de x, né? Tangente de x, mas isso não vai importar pra gente. Isso não vai importar pra gente. Vou apagar. E esse comprimento aqui é 1, né? Porque é o ciclo trigonométrico. E esse comprimento aqui, ó, que vocês vão ver que isso aqui vai ser justamente a secante do x. Que eu vou chamar por enquanto, ainda não provamos isso, né? Eu vou chamar isso esse comprimento aqui. Eu vou chamar esse comprimento aqui de, sei lá, de z. A gente não sabe quem é z. Mas observando os triângulos retângulos aí, esses dois triângulos retângulos, né? Esse triângulo O, eu vou colocar aqui um nome para esse ponto aqui. Deixa eu botar aqui um B, vai. Vou botar aqui um B. OBP e O'A, olhando para esses dois triângulos, você vê que Z, que é a hipotenusa do triângulo maior, dividido pelo esse cateto aqui do triângulo maior, que é 1, é simplesmente igual a OP, né? OP, que é 1, porque é o raio do ciclo trigonométrico, dividido pelo esse cateto aqui, né? Que é o cosseno de x. Pronto, acabou. O z é exatamente igual a secante de x, né? Que é 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno é a secante de x. Então, mais uma vantagem do ciclo trigonométrico, né? Que é fácil você ver o significado intuitivo da secante de um ângulo. Que é você falando assim, pô, é o inverso do cosseno, tá? Mas o que isso significa? Pô, no ciclo trigonométrico isso fica bem simples de ver, né? Então, é isso aí. É isso aí. E de forma eu não vou entrar muito em detalhe, porque uma coisa que eu devia ter falado no início, né? Essas funções secante e cossecante, assim mesmo como a cotangente, não são funções assim muito úteis, né? Porque, na verdade, quando a gente quer se referir a secante, em geral a gente não escreve secante de x. A gente escreve 1 sobre cosseno de x, porque as pessoas estão muito mais habituadas à função cosseno, né? E seus comportamentos, a gente conhece bem,
né, é muito mais fácil escrever um sobre cosseno do que secante de x. A mesma coisa com cossecante, né? Não vai escrever cossecante, escreve um sobre seno. E a cotangente também, né? No lugar de escrever cotangente de x, escreve cosseno sobre seno, enfim. Mas como eu falei no início, né? É só para completude, para completar a lista das funções trigonométricas que a gente tem, né? Que existe por aí. A gente pelo menos tem ouvido falar nelas. E tá aí a secante, né? Vou botar aqui até um títulozinho. Secante de x no círculo trigonométrico. Da mesma forma, de uma forma bem análoga, a gente pode ver a cossecante de x. Vou fazer aqui do ladinho, essencialmente a mesma coisa. Deixa eu afastar o quadro cá. Vamos construir o círculo trigonométrico. Pá. 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 Círculo trigonométrico. No lugar agora da gente considerar o eixo das tangentes, a gente vai considerar o eixo das cotangentes. Então vamos considerar aqui isso aqui ainda é uma circunferência. Ah, mas é até uma ideia boa de fazer Vamos ver se tá certo. Um eixo aqui, ó. Ficou bom, né? Beleza, esse aqui é a cotangente. Eu esqueci de escrever aqui, né? Tangente. Esse vertical aqui é o eixo das tangentes. E aqui cotangente. E aí você tem o ângulo que você está interessado, que é o ângulo X. Sei lá, tipo esse aqui. Certo? E aí de novo você tem aqueles dois triângulos, que eu vou desenhar aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Certo? Esse triângulo é retângulo. E esse triângulo também é retângulo. E aí, olhando para esse triângulo e chamando isso aqui de Z, que vai ser, você vai ver que vai resultar sendo a cossecante, eu vou chamar isso aqui de... Vou botar aqui coisinha aqui, essa coisinha aqui. Esse comprimento todo aqui, ó. Vou chamar de Z. E vocês vão ver que Z vai terminar sendo a cossecante de X. Então, repare. Se você olhar para esse triângulo menor aqui, né? Você olhar para o triângulo maior, você tem Z, que é a hipotenusa, dividido por esse cateto, que é 1. Agora vamos olhar para o triângulo menor. A hipotenusa do triângulo menor, que é 1, dividido por esse cateto aqui, que é o seno de x, né? Pronto, acabou. Z dividido por Z dá Z dividido por Z. Z dividido por 1 dá Z. E 1 sobre seno, olha a definição. Olha a definição. O que é 1 sobre seno? 1 sobre seno é cossecante de x. Então Z é a cossecante de x. Simples assim. Então, no ciclo trigonométrico, a função cossecante de x, que é 1 sobre seno de x, ela intuitivamente pode ser vista como o tamanho do segmento de reta que vai dar origem até o encontro do eixo das cotangentes. Bem análogo ao que aconteceu com a função secante de x, né? Enquanto que a secante é o tamanho do segmento da origem, que define o ângulo, né? Que dá origem até o eixo das tangentes, aqui é da origem até o eixo das cotangentes.
o eixo que passa aqui, né? Mas a ideia é absolutamente análoga, tá certo? Então é isso, a função secante e cossecante são essas funções aí meio insossas, pelo menos na minha opinião, né? E só para não dizer que não falei das flores, vamos dar aqui uns exemplos, por exemplo. Vamos ver aqui exemplos. Então, por exemplo, quem é a secante de 30 graus? Secante de 30 graus é simplesmente igual a 1 sobre o cosseno de 30 graus, que é igual a 1 dividido por raiz de 3 sobre 2. Você pode escrever de outro jeito, né? Você pode escrever 2 sobre raiz de 3, ou você pode escrever como sendo 2 raiz de 3 sobre 3, multiplicando tanto em cima quanto embaixo aqui nessa fração por raiz de 3 para eliminar o radical embaixo. Enfim, para mim tanto faz. Qualquer uma dessas respostas aqui, né, significa a mesma coisa. Enquanto que a cossecante de 30 graus é 1 sobre o seno de 30 graus, que é igual a 1 sobre meio, né? Metade de meio é 2. Secante de 45 graus é igual a 1 sobre cosseno de 45 graus, que é igual a 1 sobre raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 2 sobre raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2. Se você multiplicar em cima e embaixo aqui, né, dessa fração por raiz de 2, você vai simplificar, né, você vai encontrar como resultado a raiz de 2. E igualmente, só para completar, a cossecante de 45 graus, isso é igual a 1 sobre seno de 45 graus, que é igual a, de novo, 1 sobre raiz de 2 sobre 2, que obviamente vai dar o mesmo resultado, né? Isso aí. Então, com isso, a gente completa a lista de funções trigonométricas existentes. Seno e cosseno, que são as mais importantes, as básicas. A tangente, que é seno sobre cosseno. A cotangente, que é o inverso da tangente, multiplicativo, né? Inverso multiplicativo. Então fica cosseno sobre seno. E agora a secante, que é o inverso multiplicativo do cosseno. E a cossecante, que é o inverso multiplicativo do seno. Isso aí.